Nessa escola, os alunos são obrigados a morar junto com alguém do sexo oposto, fazendo com que eles vivam uma espécie de casamento simulado. Mas o que nosso prota não contava era que a garota mais linda do colégio acabaria se apaixonando por ele de verdade, e ele também se apaixonaria por ela. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar o anime Fufuijo Koibitou Miman, do episódio 1 ao 3. Lembrando que o nome do anime também vai estar na descrição do vídeo. Começamos então com o prota e seu amigo conversando na escala do colégio sobre as personagens dos jogos que eles podem conquistar, e logo em seguida, uma garota linda aparece dizendo que eles estão no caminho, e descobrimos que o nome dela se chama Watanabe Akari, e em seguida um galã aparece também, chamado Tenjin Minami. Akari é apaixonada por Minami, e o nosso prota, que se chama Yakuin Jiro, é apaixonado pela sua amiga de infância, que foi seu primeiro amor. Em seguida, temos a professora explicando para eles como vai funcionar o sistema do casamento simulado, onde eles iriam morar dentro de um pequeno cômodo, mas por eles serem menor de idade, teriam quartos separados, apesar de que isso não muda muita coisa. Os parceiros são decididos aleatoriamente, então Jiro estava contando com a sorte para poder cair no mesmo quarto que sua amiga de infância. Nosso prota então decide testar a sorte dele no jogo e acaba encontrando com uma garota de cabelo rosa na rota do game. No dia seguinte, temos nosso prota juntamente com sua parceira do casamento simulado, que é exatamente a Akari, que já estava dando uma bronca nele logo de cara, não acreditando que tinha caído logo com ele. Logo, Akari descobre que quem Jiro queria ficar era Sakurazaka Shiori, amiga de infância do prota, e em seguida eles perdem 3 pontos por aquela discussão boba que eles estavam tendo. Nesse momento foi revelado que os 10 melhores pares que subirem ao rank A no final de cada mês poderiam trocar seus parceiros. Akari logo sugere para eles subirem ao rank A, e para isso eles teriam que fingir ser um casal perfeito. Mas nosso prota acaba ficando todo tímido e acuado, e Akari chega para tentar confortar ele, que só piora ainda mais a situação, mas eles conseguem ganhar um ponto com isso pelo menos. Nosso prota então decide sair para comprar uma bebida, e Akari fica pensando que só não queria que outra garota tomasse o cara que ela gostava. Do lado de fora, nosso prota descobre que Shiori estava justamente com o Minami, que é o cara que a Akari gostava. Em casa ele fica todo deprimido, e a Akari acaba zoando com ele por causa disso. Ela então sugere seriamente para eles tentarem ser um casal para poderem subir ao rank A. Logo o amigo do nosso prota chega na casa dele e chama ele para poder sair um pouco, e a Akari já pede para Jiro dar um beijo nela como despedida, que é o normal que os casais fazem ao sair de casa. Enquanto seu amigo estava pressionando a campainha e acelerando ele acaba roubando um beijo de verdade da Akari, e ela depois diz que não precisava ter sido na boca. Em seguida, nosso prota estava sonhando com Shiori acordando ele, mas era a Akari que estava fazendo esse papel. Uma semana havia se passado e nosso prota estava no colégio. Ele viu Shiori e Minami juntos e acaba vendo ela pulando no braço do Minami, e com isso ele fica depressivo a aula inteira naquele dia. Mais tarde no mesmo dia, estava chovendo e Jiro não tinha levado um guarda-chuva. Logo a Akari chega e diz que vai chegar tarde, pois iria ao karaokê, e Jiro então diz que a professora pediu para eles irem à sala dos professores e ela deixa a tarefa apenas com ele. Na sala dos professores, a professora diz para eles levarem isso mais a sério, já que em uma semana eles não progrediram e nem regrediram, e que eles não iriam passar de ano se não fossem aprovados nessa matéria. Nosso prota então volta para esperar a chuva passar e sua amiga de infância chega para acompanhar ele, já que ela também tinha esquecido o guarda-chuva. Em seguida, ela pula no braço de Jiro achando que tinha visto um inseto, e pede desculpas a Jiro por ter feito isso. Logo nosso prota também percebe que foi isso que aconteceu mais cedo naquele dia com o Minami. Ele se refere a ela pelo segundo nome, e ela pede para que ele a chame pelo primeiro nome, mas em seguida Minami acaba chegando para levar Shiori para casa. Logo a Akari chega também, e eles vão finalmente para casa. Ela pergunta por que ele não havia ido para um lugar mais reservado com a Shiori, mas ele estava bem depressivo. Ela então diz para ele não desistir e consola ele. E sendo bem sincero, eu tô shippado por ele e pela Akari, ao invés dele com a amiga dele. Em casa, a Akari faz um omelete para eles e ajuda ele a escrever a palavra amor em seu omelete. Em seguida, o prota decide dar a comida na boca de Akari e ela fica receosa de início, mas em seguida ela pula e recebe a comida dele. Eles estavam frente a frente um para o outro, quase se beijando, até que o celular dele toca para atrapalhar o clima. E eles ficam se perguntando o porquê de o coração deles estarem batendo tão rápido naquele momento. Durante a noite estava chovendo e Akari bate na porta do quarto de Jiro e logo pula nele, pedindo para que ele fique com ela naquela noite. Ela havia proposto para eles verem um filme de terror juntos para tentar aumentar os pontos deles como casal, mas ela só fez aquilo porque uma colega de classe dela havia dito isso. Enquanto eles conversavam, ela disse que havia comprado pijama para eles dois, combinando, e disse que ajudaria eles a ganhar mais pontos nessa matéria de casamento simulado. A Akari então pede para Jiro que ele virasse para o outro lado, para que ela pudesse se trocar, e o nosso prota então decide se trocar ali também, ao lado dela, porém um virado de costas para o outro. Mas o que eles não contavam era que logo em seguida acabaria a força de energia, e eles ficariam no escuro. Logo a Akari pula em cima de Jiro com medo, e ele liga
liga a lanterna e vê que ela estava chorando, mas logo em seguida ela briga com ele. Ele tenta entrar no quarto deles, mas não conseguiu, já que o quarto só abre com a digital deles. Então em seguida ele volta para o sofá para poder fazer companhia para a Akari, e ela pede para que ele conte uma história interessante para ela. Ele então começa a contar uma história de terror e ela acabou ficando apavorada. Nesse momento ele pede desculpas e ela diz que ele era o único naquele momento e pede para ele dar um apoio para ela. Ela encontra uma vela como luminária que ganhou de sua amiga e liga ela para iluminar o ambiente. A Akari então acaba quase adormecendo no ombro de Jiro e ele chama por ela. Em seguida ele abraça e diz que ela era linda, mas ela finge que estava dormindo. Ele então segura na mão dela e apoia sua cabeça na dela para dormir. Ela logo desperta e se pergunta o que isso deveria significar. No colégio vemos que Jiro e Akari haviam subido para o rank B já naquele mês, e eles veem que Shiori e Minami estão no rank E ainda. E logo é revelado que de nada adianta um casal que quer trocar de par ser rank A se o par da pessoa para a qual eles querem trocar não forem rank A também. Logo vemos Jiro resfriado em sua cama e ele recebe uma mensagem da Akari dizendo que havia esquecido sua chave e era para ele abrir a porta assim que a campainha tocasse. Logo em seguida a campainha toca e ele sai para atender, todo feliz, pensando que era a Akari que já havia chegado em casa para poder cuidar dele, mas na verdade era sua amiga de infância. Logo vemos a Akari com suas amigas em uma lanchonete, mas ela estava perdida em seus pensamentos. Por algum motivo ela havia parado de pensar tanto no cara que ela gostava e estava meio preocupada com o nosso prota, que havia ficado em casa doente. Em seguida ela acaba se lembrando do beijo que ele havia dado nela, devido à comparação que suas amigas fizeram com a sobremesa que elas estavam comendo. Descobrimos que quem mandou a Shiori para lá foi justamente a Akari, e Jiro morre de felicidade por isso. Shiori então lembra que Jiro ajudou a cuidar dela quando ela era criança, e agora ela faria a mesma coisa por ele. Ela sai para usar a cozinha e temos um flashback do nosso prota, onde ele estava com o Shiori no pôr do sol, e ela conta para ele que iria se mudar para outra cidade. Ele iria se declarar logo em seguida, mas ela acaba cortando ele, perguntando se ele ainda seria amigo dela. Naquele momento então ele decidiu recuar e não confessou seus sentimentos para ela. Logo ela chega com a comida para que Jiro pudesse comer, mas acabou perdendo a oportunidade de receber comida na boca pela garota que ele gostava, e fica deprê depois disso. Jiro então diz que viu o rank deles e oferece ajuda se ela quisesse. Shiori agradece e diz que acaba não sabendo lidar com quem ela não conhece muito bem, e diz que ficaria mais tranquila se fosse Jiro o parceiro dela. Ele logo em seguida segura a mão dela e diz que ela consegue sim, que bastava ela acreditar mais nela mesma. Então ele percebe que o Disse se enrola no cobertor com vergonha. Logo anoitece e Shiori está ao lado de Jiro dormindo. Ela comenta que fica feliz por ele ter chamado ela pelo primeiro nome e tenta chegar perto dele para poder beijá-lo. Logo temos um corte onde a Akari estava com suas amigas na lanchonete e elas estavam falando que Shiori poderia acabar roubando o cara que ela gostava, que era o Minami, mas ela meio que não se importava mais, pelo menos não naquele momento. Em seguida voltamos à cena anterior e Shiori desiste da ideia de beijar o nosso prota sem ela ser realmente a sua namorada. Mais tarde a Akari chega e vai tomar um banho e fica perdida em seus pensamentos. Logo Jiro chega na porta do banheiro para poder conversar um pouco e ele então diz que faria o possível para ser o par dela, para que ela e o Minami pudessem ficar juntos, e diz que ainda que breve ele conseguiu sonhar devido a Shiori ter cuidado dele. Ele se despede e a Akari então fica com um aperto em seu peito por causa do que ele disse, e é por isso que eu shippo a Akari com o nosso prota sem sombra de dúvida. No dia seguinte a Akari estava perguntando para Jiro como que as garotas poderiam se aproximar mais dos garotos, e se tinha algo que ela poderia fazer para isso. Então ele disse que uma marmita seria uma dessas coisas que deixaria os homens mais felizes. Ela então fez um jantar com diversas coisas para saber o que era melhor colocar na marmita. No dia seguinte temos Jiro e seu amigo conversando durante o almoço, e em certo momento seu amigo pergunta para ele se acontecia algum tipo de coisa que só casais faziam entre ele e a Akari, mas ele diz que não e que ele se segura muito para não fazer nada com ela. A Akari então ouve seu nome e logo chega perguntando do que eles estavam falando sobre ela, mas logo nosso prota acaba disfarçando. Ela pergunta então como estava a comida e começa a ter uma pequena discussão amigável com Jiro, e seu amigo então, como estava só de vela, decide recitar um poema em seus pensamentos. No outro dia pela manhã, a Akari estava fazendo a marmita para o Minami e tinha pensado em ir até onde ele trabalha para poder entregar para ele. A barriga de Jiro ronca com fome e ela então decide dar um pedaço para ele, e ele aceita de bom grado, claro, até eu que sou mais bobo, né? Ele começa a se perder em seus pensamentos de que a marmita que a esposa de mentirinha dele havia feito pertencia a outro cara, e diz que não tem nada doce nisso. Ela então se arruma para poder sair e entregar a marmita, e antes de sair de casa ela diz que daria o seu melhor, e pede para que Jiro desse o beijo que ele deu nela no primeiro dia antes de sair de casa. Ele fica receoso e pergunta para ela se ela tinha certeza de que ele servia para fazer aquilo, mas ela diz que na verdade era o beijo dele que ela queria. E mais ainda, ela disse que o beijo dele havia dado muita segurança para ela naquele dia. Ele então se aproxima para poder beijar ela, mas infelizmente a campainha toca, estragando tudo novamente. Quem estava na porta era sua amiga de infância, que havia ido levar a torta de maçã para eles, pois ela havia feito demais. Minami havia pedido para que ela fizesse as tortas, já que ele gostava de coisas mais doces. E a Akari fica triste com isso, já que ela havia feito algo que possivelmente
provavelmente ele não iria gostar por ser salgado. Jiro acaba ficando triste juntamente com Akari por ver ela mal daquele jeito, e é por esse e muitos outros motivos que ele tem que ficar com Akari, na minha opinião. Akari estava triste no sofá e Jiro tenta animar ela um pouco, já que ele nunca havia visto ela daquele jeito. Ele então começa a elogiar ela e dizer algumas coisas a mais que os garotos pensavam dela, e em certo momento ela pergunta o que ele achava dela, e se ele tinha alguns pensamentos indecentes com ela de vez em quando. Ele fica tímido e finge nunca ter pensado nisso, e ela então parte pra cima dele sabendo que ele estava mentindo. Ela pergunta se ele já tinha pensado fazendo aquelas coisas com ela, e ela diz em seguida que realizaria o desejo dele, mas ele sentiu uma sensação muito desconfortável e decide parar com aquilo antes que as coisas ficassem mais sérias. Ele diz que ela deveria fazer aquilo com alguém que ela amasse, mas ela na verdade já amava ele, porém ela não havia percebido isso ainda, e o mesmo se aplica a ele. Ela então diz para eles pararem de fingir serem um casal, e a partir dali os pontos que eles haviam conquistado só estavam diminuindo cada dia mais, já que eles não agiam mais como casal. Logo os resultados daquele mês saíram e vemos que Minami e Shiori haviam subido para o Rank A, enquanto Jiro e Akari haviam caído para o Rank E. Jiro após um tempo fica se perguntando qual seria a resposta certa para aquela situação, mas ele havia percebido que ela estava nervosa e incerta sobre tudo aquilo, e que ela havia sentido a mesma coisa que ele, ou seja, seria a primeira vez dela também, e ela havia decidido se entregar para ele naquele momento. Ele percebe o quão péssimo ele foi naquele momento, e logo Shiori acaba encontrando ele e pede para que eles pudessem conversar sozinhos. Logo ela pergunta se aconteceu alguma coisa entre ele e Akari, e ele diz que sim, que meio que as coisas não estavam indo muito bem. Shiori então encoraja o nosso prota a fazer as pazes com sua parceira. Em casa, Jiro bate na porta do quarto de Akari e diz que queria conversar com ela sobre algumas coisas, e ela convida ele para entrar em seu quarto. Ele diz que queria se desculpar pelo outro dia, e ela diz que foi ela que havia agarrado ele. Ele em seguida diz que queria sim fazer aquelas coisas e já havia tido algumas fantasias com ela. Ela começou a brigar com ele em seguida, mas ele continua dizendo que ele apenas sentiu que deveria tratá-la muito melhor do que aquilo, e fazer aquelas coisas com ela naquela ocasião somente por causa do calor do momento faria ele se sentir desconfortável. Ele então diz que não gosta das coisas do jeito que estavam entre eles e pede mais uma chance para ela, para que ela voltasse a ser a esposa dele como era antes. Ela então ri da cara dele e diz que eles não iriam parar de ser casal, já que era uma decisão do colégio em si. Ele diz então o quanto estava sofrendo por causa daquela situação em que eles estavam, e ela diz que estava gostando da vida de casal deles mais do que ela imaginava. Em seguida ela chama nosso prota pelo primeiro nome e diz que gostava muito dele também, e pergunta se ele também gostava dela. Com isso nosso prota tenta beijar a Akari, mas logo ela corta ele e faz ele beijar a sua própria mão. Em seguida logo ela sai para a varanda da casa, e só então ela percebe que havia dito que gostava dele. Continuamos então com a Akari conversando um pouco com suas amigas, enquanto Jiro estava observando ela a distâncias e perdendo em seus pensamentos. Em seguida, o amigo de Jiro fala para ele sobre um rumor de que está circulando no colégio, de que Minami não iria trocar de par no Rank A. Jiro começa a ficar meio para baixo, e seu amigo tenta levantar um pouco a moral dele, mas logo ele vê o Minami como se fosse um herói e ele um simples plebeu, e sua autoestima vai lá embaixo novamente. Saindo do ginásio, Jiro foi parado por Shiori, que diz para ele não causar muitos problemas à sua companheira. Dentro do ginásio, Akari ainda estava por lá guardando algumas coisas e Minami aparece para guardar a bola de basquete. Akari se assusta e quase uma caixa cai em cima dela, mas ela é salva por ele antes que isso acontecesse. Logo ela agradece e sente seu coração acelerado novamente, e percebe que ainda sente algo por ele. Akari também ficou sabendo do rumor e pergunta para Minami se ele iria continuar com a Shiori como par até o final. E ele diz que se por ela estiver tudo bem, seria isso que iria acontecer, e ela em seguida começa a chorar. Ele pergunta se tinha acontecido algo e ela diz que tinha entrado algo no olho dela, e ele então decide chegar mais perto para ver se tinha algo realmente, o que acaba causando um mal entendido pelo amigo de Jiro, que pensou que eles estavam se beijando. Depois temos um corte para Jiro e Shiori novamente, e ela diz que trocar de par não depende somente dela, e logo Jiro diz que iria chegar no Rank A também. E quando ele estava prestes a dizer que era para ela fazer par com ele quando ele chegasse lá, seu amigo acaba chegando para atrapalhar as coisas, apavorado por causa do que tinha visto. Não demora muito para que Minami e Akari acabam chegando e fica um clima bem pesado entre eles ali. Logo descobrimos o nome do amigo de Jiro, que é Kamo Sadaharu. Ele tenta fazer uma piadinha para quebrar o clima, mas desiste. Quando Minami e Shiori saem daquele local, o prota fica olhando para sua esposa com uma cara triste, e tenta falar com ela, mas é cortado na hora. Na volta para a aula, ele descobre que ela tinha voltado para casa mais cedo, e Sadaharu chega em seguida para explicar o que ele tinha visto no ginásio. Jiro finge que não se importa com aquilo, mas por dentro ele estava arrasado com certeza. Chegando em casa, ele vê a Akari deitada no sofá e pergunta se está tudo bem, mas ela fica em silêncio. Logo ele senta no sofá e pede desculpas por não ser o
Minami, e ela pergunta o porquê de ele ter dito aquelas coisas. Ele explica o que tinha contado pra ele até agora, e diz que estava feliz por ela ter conseguido o que ela queria. Akari então começa a dar risada da cara dele, e explica o mal entendido que seu amigo havia visto, mas não demora muito para que ela começasse a chorar logo em seguida por causa da decepção também. E Jiro tenta acalmar ela com um abraço, e diz que agora ela poderia chorar à vontade, já que ele não estava mais vendo ela. Naquela noite, o prota fica resmungando que havia entrado em pânico, e não sabia o porquê de ele ter agido daquela maneira para confortar a Akari, mas todos sabemos que é porque ele também ama ela. Logo ela aparece usando uma das camisas dele e ele fica doido por ela naquela hora. Em seguida, a Akari senta ao seu lado e ele tenta fingir que tá de boa com a situação, mas ela percebe a atuação dele. Ela pergunta se ele tinha acreditado que ela tinha beijado Minami, e ele pede desculpas por isso. Ela então diz que ele foi o único que beijou ela até aquele momento, e foi o pingo no i para deixar o nosso prota morto de vergonha, mas no fundo do fundo, ele tava em uma felicidade que não cabia em seu peito. No dia seguinte, Jiro estava saindo de casa, e a Akari chega para poder arrumar a gravata dele, mas em seguida dá um pequeno abraço de despedida, e quando ele tenta abraçar ela também, leva um corte e fica no vácuo. Não tem como não desejar que eles fiquem juntos, cara. No colégio, Shiori estava encarregada de limpar a sala de aula naquele dia, justamente no mesmo dia que Jiro, e por dentro ele acaba ficando bem feliz. Logo, temos um corte em que elas estavam conversando sobre o plano da Shiori ficar sozinha com ele em algum lugar, e temos outra cena com a Akari fazendo sua refeição com suas amigas, e elas reparam que ela estava seguindo muito Jiro com os olhos, o que só prova mais ainda que ela realmente estava mais interessada nele nos últimos dias, mas ela tenta disfarçar. Voltamos então para a cena entre Jiro e Shiori, e ela começa a puxar assunto com ele. Não demora muito para que a Akari passasse em frente à sua sala de aula, e ao ver os dois juntos ela se esconde, mas sai dali logo em seguida. Após isso, temos um pequeno clima rolando entre Jiro e Shiori, e ela pede para ele fechar os olhos e se abaixar um pouco. Ele abaixa então e se prepara para um beijo, e ela acaba disfarçando dizendo que tinha pó de giz nele. Shiori então dá desculpa de ir bater os apagadores e vemos o quão envergonhada ela estava com aquilo. No fim do dia, nosso prota estava na sacada de sua casa pensando, e a Akari chega logo em seguida com um copo de leite quente, dando a desculpa de que tinha feito demais para ela e pergunta se ele quer. Logo ele aceita e ela vê que ele parecia um pouco para baixo, e pergunta se as coisas estavam indo bem entre ele e Shiori, e ele mente dizendo que sim, mas ela percebe sua mentira. Os dois ficam observando as estrelas, e ela pede para que ele a chamasse de Akari, que era o primeiro nome dela, e fica provocando ele. Ela explica o motivo e diz que é porque ela se sentiria mais segura se ele chamasse ela pelo primeiro nome, e se estivesse ao lado dela em certos momentos. Não demora muito para que ela dissesse para ele que chamar ela pelo primeiro nome estando tão para baixo era frustrante, e diz ainda por cima que é como se ela fosse a única da relação que realmente amasse. E ele então percebe o que ela disse, mas em seguida ela tenta disfarçar, e ele também. Em seguida ela sai correndo na hora para se esconder e percebe que está muito confusa com relação aos seus sentimentos. Na escola, eles são avisados de uma prova que teria, e que se eles tirassem notas baixas eles ficariam de reforço, mas seria o casal junto ao invés de ser apenas um só. Na saída, o prota tenta falar com sua esposa, mas ela diz que vai dar tudo certo, mesmo não tendo estudado. Ele então percebe a situação e chama ela para ir para casa para poder estudar um pouco, e ela acaba pensando que ele está desesperado demais somente por causa da Shiori. Em sua casa, eles estavam estudando, e a Akari reclama que não queria mais estudar. Nosso prota então tenta reanimar ela, mas pelo visto ela tá com bastante ciúmes da Shiori. Em seguida, ela tenta persuadir Jiro com seu corpo, para que eles pudessem fazer algo mais interessante do que estudar. Mas o prota tá quase blindado dessas provocações e logo eles voltam a estudar e finalmente acabam. Ela então agradece a ele e o chama de professor, e fica provocando o prota com isso. A Akari não perde tempo e parte para cima de Jiro para provocar ele ainda mais de algumas maneiras mais pesadas, mas ele tenta segurar firme para não ceder. Porém, não demora muito até que ele perdesse o controle e tentasse se aproximar mais ainda de Akari. Quando eles estavam prestes a ceder, o nariz dele começou a sangrar, e ele foi salvo pelo gongo. Após isso, ela reclama que ele estava desesperado demais para fazer a prova somente por causa de Shiori, mas ele diz que não é por causa de sua amiga de infância, mas sim por causa de Akari. Afinal, ambos ganhariam com isso, e geralmente é sempre ele que atrapalha na relação. Akari fica perdida em seus pensamentos, dizendo que se eles trocassem de par, ela não teria mais para quem dizer bem-vindo de volta ao lar, Jiro, ou que suas roupas não teriam mais o mesmo cheiro de amaciante. Na minha opinião, eles precisam estar juntos até o final desse anime sem sombra de dúvidas. No dia seguinte, tudo estava normal, exceto pelo fato de que Akari estava chamando Jiro pelo seu segundo nome, e ele fica meio pensativo a respeito disso e o porquê de ela estar fazendo isso. Logo ela aparece com uma sacolinha de chocolate que ela havia ganho, e sugere que eles comessem juntos durante a noite. Na escola, Jiro e seu amigo encontram uma garota se confessando para a amiga
de Shiori, e ao verem ela rejeitando a garota com classe, a autoestima deles vai no chão também, já que isso nunca havia acontecido com eles. Jiro estava agoniado porque Akari estava chamando ele pelo seu segundo nome, e percebe que poderia ser porque ele não tinha chamado ela pelo primeiro nome. Logo Akari chega enquanto ele estava prestes a tomar banho, e mostra o resultado das provas, e eles tinham subido para o 8º lugar. Enquanto Akari estava secando o cabelo do prota, ele se arrisca a chamar ela pelo primeiro nome enquanto ela estava usando o secador, e na quarta vez ela ouve o que ele disse, e fica toda tímida por ele ter chamado ela pelo primeiro nome, e bingo, ele tinha acertado. Ela logo se aproxima e diz que prefere que ele continue chamando ela pelo primeiro nome, já que ela gostava mais assim. No dia seguinte, Shiori e sua amiga estavam conversando sobre Jiro e Akari terem subido o rank deles tão rapidamente, mas Shiori se distrai e logo é acertada por uma bola, e vai parar na enfermaria. Jiro fica sabendo da situação e descobrimos que tudo isso na verdade havia sido planejado pela amiga de Shiori, para que ele e ela pudessem ficar sozinhos novamente. Jiro então vai visitar Shiori na enfermaria e pergunta se está tudo bem com ela. Logo Shiori comenta que ele e sua parceira estão se dando muito bem. Jiro pergunta se as coisas entre ela e Minami não ficaram mais sérias, do tipo deles se beijando e tal, mas ela diz que não, e que mesmo se acontecesse isso com a pessoa que ela gostava, logo essa pessoa iria se cansar dela. Mas ele diz que isso jamais aconteceria, e que receber a primeira vez de alguém deixaria a pessoa muito feliz de qualquer forma. Ela então pede para que ele tirasse o bebê dela naquele momento, mas fica muito tímida logo em seguida. Nosso prota então pergunta o porquê de ser ele, e ela diz que é porque só com ele ela pode falar essas coisas. Não demora muito para que ele se aproximasse um pouco mais dela para poder fazer isso, e alguém chega na enfermaria de repente, e talvez por causa do susto, eles acabaram caindo na cama e o prota acaba beijando Shiori acidentalmente. Logo temos uma cena em que Akari estava no corredor, e sua amiga chega dizendo o que tinha visto na enfermaria, aumentando ainda mais do que realmente havia acontecido, e em seguida Akari recebe uma mensagem de Jiro, dizendo que ele estava na enfermaria com Shiori, e ela fica sem acreditar nisso. Em casa, Jiro percebe que Akari estava demorando muito, e ela estava em uma sorveteria pensando em tudo o que havia acontecido. Ao chegar na porta de casa, Akari fica se perguntando se Jiro realmente ficou com Shiori, e fica com medo de abrir a porta e o que ela iria encontrar ali dentro. Logo ela percebe que Jiro estava no sofá deitado, e começa a reclamar de ele ter deixado as roupas jogadas pelo chão, e abre a outra parte do sofá para dar mais conforto a ele. Enquanto reclamava, ela repara que Jiro estava esperando por ela, para que eles pudessem comer o chocolate juntos, e logo ela tira a roupa para poder dormir ao lado da pessoa que ela amava de verdade, e fica se perguntando se foi ele realmente que fez aquelas coisas que a amiga dela tinha falado na enfermaria. Em seguida, ela pede para que Jiro esperasse por ela enquanto ela fosse sua esposa, e que não era para ele se tornar adulto sem ela. No dia seguinte, Jiro acorda e vê a situação em que ele estava, juntamente com Akari. Ele pede para que ela fosse vestir algumas roupas, e Akari mente dizendo que foi ele que tinha tirado as roupas dela naquela noite passada, deixando ele em um desespero completo. O prota então segura ela firme e pergunta se deixou de ser virgem, e ela pergunta para ele se foi a primeira vez dele na noite passada, e ele diz que se aconteceu, sim, seria a primeira vez dele. Ela então confessa que foi tudo uma mentira, porém com um grande alívio no peito, por ele também ser virgem ainda. Em seguida ela tampa os ouvidos de Jiro e começa a fazer um monte de declarações que não teria coragem de dizer se ele estivesse ouvindo, mas isso só confirma ainda mais que ela definitivamente ama o nosso prota. Voltamos então com Jiro e Sadaharu conversando no terraço da escola, e em seguida temos um corte para Shiori que estava com problemas para carregar algumas coisas, e logo as amigas de Akari chegam para oferecer ajuda a ela. Após isso elas avistam o prota e seu amigo e pedem pela ajuda deles, até que o prota viu que Shiori estava por lá. Eles então começam a fazer as divisões, e uma delas sugere que Shiori e Jiro ficassem juntos, mas ela logo recusa e ele pensa que ela o odiava. Porém a amiga de Akari na verdade percebeu que era o contrário disso. Após isso, vemos Akari e suas amigas tomando sorvete, e elas decidem perguntar algo para ela. Finalmente, uma de suas amigas fez a pergunta de como ela se sentia com relação ao Jiro, já que elas tinham percebido que ela tinha sentimentos por ele também, além de Tenjin. Porém, Akari fica apenas calada com relação a isso, e em sua despedida, elas se preocupam com o coração de sua amiga, e tentam encontrar algo que fosse ajudá-la a tomar uma decisão definitiva para quem ela iria entregar seu coração de fato. Até que elas encontram um evento de um festival que aconteceria muito em breve. Na casa do casal principal, Jiro estava ajudando Akari a vestir um yukata para que ela pudesse ir ao festival, e é revelado que ela iria para o festival em si com o Tenjin, e não com o nosso prota. Pouco depois, ela acaba provocando Jiro perguntando se ele estava com ciúmes, mas ele se nega a admitir isso. Após isso, só faltava aplicar alguns detalhes finais ao nó da yukata, e vemos que ambos estavam um pouco constrangidos por aquilo. Finalmente o festival estava acontecendo, e suas amigas estavam elogiando sua bela aparência com a yukata, e elas tinham planejado tudo para que Akari
Akari fica sozinha com o Tenjin. Akari então começa a se perder em seus pensamentos de que ia se encontrar com outro cara com a Yukata que seu marido tinha preparado para ela, e logo vê uma ilusão dele ao seu lado. Com isso vemos que Akari na verdade não tirava o prota da cabeça. Em seguida chegam alguns amigos da colega de Akari, e eles explicam que Tenjin não conseguiria ir ao festival, pois ele iria ter que trabalhar naquele dia. Em seguida um deles se oferece para pagar algo a Akari, porém logo a amiga dela apaga a vibe dele. Akari então agradece às suas amigas, e elas saem para pegar algo para comer. E enquanto ela estava caminhando pelo festival se perdendo em seus pensamentos novamente, ela percebe que precisava fazer uma escolha definitiva de com quem ela iria ficar. Até que ela vê algumas garotas falando de um casal que estava por ali. Quando ela tenta ver melhor quem era, percebe que Tenjin estava com Shiori, e acaba entendendo que ele na verdade não iria trabalhar, mas sim tinha ido aproveitar o festival com o Shiori, o que acaba partindo seu coração em pedaços. Logo suas amigas chegam e perguntam se ela estava bem, e então ela decide ir para casa logo em seguida. Após isso temos um corte de Tenjin e Shiori, onde na verdade eles só tinham passado por aquele caminho, e logo ele se despede de Shiori para ir de fato ao trabalho. Em sua casa, Jiro estava pensando em Akari, e acaba pensando que já tinha feito muitas coisas que casais de verdade faziam bem antes de Tenjin, e ele acaba se perguntando o que ele seria para ela se ela escolhesse ficar com o Tenjin, que era o cara que ela gostava antigamente. Até que ele finalmente recebe uma ligação de Akari, que estava aos prantos. Ele então decide se arrumar para ir até o encontro dela e poder ajudá-la, o que nos mostra sua preocupação com ela. Ela desliga o celular e quando ele tenta ligar para ela novamente, ele acaba encontrando com ela do lado de fora de casa, chorando bastante. Ela pede desculpas para ele por ter voltado para casa, e ele gentilmente acalenta ela e a recebe com todo amor, o que faz ela se descontrolar e pular em seus braços. Na varanda de sua casa, ela diz que ficou feliz por ter usado aquele yukata, e pergunta se ela tinha ficado bem nele para o prota. E após ouvir sua resposta, pergunta se ele estava com ciúmes, e ele diz que não sabia o que dizer, o que acaba deixando o coração da nossa querida Akari um tanto quanto acelerado naquele momento. Em seguida ela diz que ele poderia arrumar o laço da yukata do jeito que ele preferisse, e quando ele estava fazendo isso, ele percebe que não lembrava como fazia o nó em si, e quando ela pega o celular para ver se conseguia ajudar ele quase cai no chão, porém o prota consegue segurá-lo, e em seguida ela acaba segurando em suas mãos. Depois disso ela pede para que eles continuassem assim, e que ele chamasse ela pelo primeiro nome, para que sua confiança voltasse, e ele assim o fez. Em seguida, enquanto admiravam os fogos de artifício, Jiro começou a pensar que quando viu Akari chorando no telefone e viu que ela tinha voltado para casa, ele tinha se sentido aliviado. Depois disso vemos que Shiori estava em seu quarto, se perguntando até quando as coisas ficariam estranhas entre ela e Jiro. Em seguida temos uma cena do prota jogando, e no game que ele estava jogando dizia para ele escolher apenas uma princesa, e se ele fizesse a escolha errada, aquele reino seria destruído. E Akari também estava deitada em seu quarto, checando a sua sorte. Mais tarde, Akari e Jiro estavam checando sua posição no ranking, e eles estavam em 13º lugar, e Akari acaba contando com ele por mais um mês junto ao seu lado. Enquanto Jiro estava no banho, Akari acaba chegando desesperada pedindo por sua ajuda, e quando ele pergunta o que tinha acontecido, era apenas uma aranha pequena que tinha aparecido em seu quarto. Quando ele sai para ver a aranha, ela não estava mais por lá. Enquanto ela fazia suas coisas, ele foi obrigado a acompanhá-la até que ele encontrasse a aranha em si. Não demora muito para que ela sentisse vontade de fazer algumas necessidades, e pede para que ele a acompanhasse. Enquanto ela se aliviava, ele ficava do lado de fora da porta esperando por ela. Finalmente eles estão de volta na sala de estar, e ela pede para que ele desse um pouco de seu sorvete para ela, o que faz com que o prota quase libertasse seus espíritos draconianos que estavam à loucura dentro de si. Depois de provar o sorvete, ela acaba chegando mais perto do prota, e ela pergunta para ele como será que seria se eles se conhecessem sem estarem nessa matéria de casal, e logo diz que provavelmente a conversa entre eles seria bem travada. O prota então diz que o mesmo aconteceria com os outros casais, e ela menciona que um dos casais tinha começado a namorar de verdade, e após isso ela pergunta para o prota o que ele achava de eles começarem a namorar de verdade, porém em seguida acaba disfarçando. Querendo ou não, isso acabou deixando o nosso prota completamente perdido em seus pensamentos, e se pergunta o que ele teria respondido se aquele fosse um pedido de verdade, até que Akari finalmente avista a pequena aranha que ela estava com medo, e começa a entrar em desespero enquanto quase sufocava o prota. Logo ele sugere para comprar um repelente de insetos, mas ela recusa a ideia e diz que chamaria ele caso algo assim acontecesse novamente. Enquanto ambos estavam se preparando para dormir, vemos que Akari na verdade gostaria de estar ao lado de Jiro, e estava bem triste por ter aquela parede atrapalhando eles. Em seguida vemos uma cena de Tenjin e Shiori, e ela revela para ele a situação que aconteceu com sua amiga, mas na verdade ela estava se referindo a si mesma. Após falar o acontecido do beijo acidental de sua amiga, ele percebe que ela estava falando dela, e percebemos também que possivelmente ele tinha desenvolvido um sentimento por Shiori, ou talvez eu só tenha entendido errado essa parte. Na escola, ela e sua amiga estavam conversando sobre comprar algumas roupas, e percebemos que sua amiga na verdade era apaixonada por ela, porém naquele momento ela não tinha se confessado ainda. Em seguida o parceiro de sua amiga chega, e diz que ele iria ao karaokê com o Tenjin,
Tenjin, e elas duas poderiam passar a noite juntas, o que acaba deixando a amiga de Shiori um tanto quanto constrangida, mas Shiori gostou bastante da ideia, já que para ela seria apenas uma noite entre amigas de verdade. Logo vemos o jovem chamado Terafune em um local com Tenjin e provavelmente o gerente do local em que eles trabalham, aproveitando a noite. Seguido dali, Shiori e sua amiga estavam combinando o que fazer naquela noite que elas passariam juntas, até que repentinamente elas comentam algo sobre as fotos que elas tinham guardadas em seus quartos, e Shiori revela que a maioria das fotos dela, ela estava com o Jiro. Ao ouvir isso, sua amiga ficou um pouco chateada, e logo ela inventa uma desculpa de que seus pais tinham chamado ela e ela não conseguiria passar a noite junta com Shiori. Em seguida vemos Sadaharu com Jiro, e logo seu amigo começa a invejar o prota por causa de sua sorte imensa no amor, por ter caído com a garota mais linda do colégio, e decide tentar acabar um pouco com a sorte dele. O problema maior é que ele tentaria usar seus lábios para isso, e quando ele olha pela janela, Shiori estava do lado de fora olhando para o restaurante. Logo Jiro aparece para pedir desculpas, e ela pensa que ele estava falando do beijo acidental deles na enfermaria. Porém, ao explicar melhor a situação, vemos que ambos tinham se referido a coisas completamente diferentes, e eles acabam ficando envergonhados depois daquilo, e logo o prota decide ajudá-la a carregar suas compras até sua casa. No caminho, Shiori agradece a ele, e também pelo dia na enfermaria. Ele pede desculpas, mas ela diz que ele não precisava se desculpar por causa disso, já que ela não tinha achado ruim também. No dia seguinte na escola, vemos o prota se perguntando o que eles fariam nas férias de verão que logo começaria, e em seguida temos um corte de seu amigo mostrando um trabalho de meio período para ele. Após isso, eles deixam o panfleto cair, e Shiori aparece entregando o panfleto para eles novamente, e diz em seguida que ela e sua amiga tinham se candidatado para participar daquele trabalho também, e logo Jiro diz que iria também. Após isso, Sadaharu diz para ele confirmar com sua esposa antes, e acaba brincando com ele sobre algo que Akari poderia fazer enquanto eles estavam fora. Porém, Jiro diz que ela não era assim, e Sadaharu percebe que ele tinha que tomar uma decisão definitiva logo também. Em sua casa, Jiro acaba se deparando com Akari vestindo biquíni um tanto quanto divino, eu diria, o que deixa o prota completamente constrangido. Ela acaba percebendo que ele não parava de fitar ela com os olhos, e ele acaba soltando que tinha pouco tecido naquele biquíni dela. Logo ele pergunta se teria mais homens por lá na praia que ela iria, junto dela e de suas amigas, e ela então acaba revelando que iria para um trabalho de meio período para ir nas férias de verão, e após isso ele diz que tinha um trabalho para fazer junto com seu amigo também, porém logo comenta que Shiori iria junto. Após ficar um pouco chateada com aquela notícia, ela pergunta em seguida se ele iria se sentir sozinho sem estar com sua esposa. Ele fica calado e logo ela o encurrala, fazendo com que ele se sentisse pressionado a dizer que sentiria sua falta, e não demora muito para que ela confessasse que sentiria muita falta dele, e após isso eles se abraçam. Depois disso ele pede para que ela vestisse algumas roupas, e ela pergunta se ele não tinha gostado de seu biquíni, mas ele diz que não tinha odiado. Depois que a Akari ouviu a opinião do prota, ela decidiu usar o outro biquíni que ela tinha comprado, e em seguida ela diz para Jiro que usaria apenas aquele biquíni para ele, deixando o prota perdido em seus pensamentos. Logo eles comparam seus panfletos, e eles percebem que ambos estariam no mesmo trabalho também. Depois de chegarem no local em que eles trabalhariam e visitarem seus dormitórios, finalmente eles se preparam para poder trabalhar de fato. Enquanto Jiro estava conversando com seu amigo, Shiori pergunta para ele se ele preferiria ficar na cozinha ou atendendo os clientes, e ao dizer que ele preferiria ficar na cozinha, ela diz que ficaria com ele também. Logo temos uma cena do Tenjin ensinando a Akari a usar o aparelho do trabalho. Enquanto suas amigas estavam escolhendo algo para comer, Terafune estava observando eles dois juntos, e logo elas perguntam como ele ficaria se Akari e Tenjin começassem a namorar, já que ele era amigo de Tenjin. Ele então diz que isso não vai acontecer com toda certeza, e elas percebem que ele estava escondendo algo delas. Na cozinha, a amiga de Shiori cria uma situação para que eles pudessem ficar a sós finalmente, e ela então ajuda o prota a preparar um sorvete. E digamos que pelas coisas que ela falava naquele momento, daria para entender algo muito errado acontecendo naquele local. Logo o prota acaba apertando o chantilly com muita força e espirra neles, deixando a situação um tanto quanto constrangedora, eu diria. Depois disso, Shiori decide avançar um pouco na relação deles, e logo ela percebe que as amigas de Akari estavam olhando tudo pela janela, deixando ambos completamente constrangidos e depressivos em seguida. Após isso, eles vão para fora do estabelecimento para aproveitar um pouco a praia, e o prota percebe que Akari realmente estava usando um biquíni diferente do que ela estava usando para ele, e não demora muito para que Shiori e sua amiga chegassem em seguida, e logo ela pergunta para ele se ele podia acompanhar ela para um local mais isolado. Shiori tinha chamado Jiro para ir a algum lugar, mas ao chegar no local ele se mostra bem decepcionado, já que tinha entendido errado. Sadaharu então aproveita a oportunidade rara que a vida lhe deu, e logo Shiori pede para que eles brincassem na areia como quando eram crianças, enquanto Akari estava com ciúmes. Mais tarde, Jiro e Akari ficaram responsáveis por comprar algumas coisas, e quando chegaram lá, perceberam que havia um desconto para casais, e ela se aproveita da situação para se aproximar de seu amado. Depois de fazerem o pedido, ela acaba brigando com ele por causa de sua atitude forçada anteriormente, e quando o prota vai pegar as coisas, alguns caras chegam para importunar Akari, já que ela estava sozinha.
sozinha. Jiro, ao ver que Akari estava incomodada, tomou uma atitude de respeito e puxou ela para si, dizendo que ela era sua esposa, e com isso os caras acabaram saindo e pedindo desculpas a eles. Enquanto Akari estava completamente feliz, Jiro acaba cortando o clima pedindo desculpas por ter agido daquela maneira. Frango mesmo. E ela briga com ele após isso, já que ele tinha estragado tudo, e ainda diz para ele ser mais homem. Até ela reconhece isso. Agora vemos uma cena em que as garotas estavam no banho, e essa parte eu não posso mostrar muito porque pode dar desmonetização no vídeo, mas basicamente elas falaram bastante sobre como seus parceiros agiam dentro de casa, e Akari e Shiori acabam pensando bastante no Prota após isso. Saindo do banho, Akari encontra com Jiro, e logo ela se oferece para passar um pouco de creme nele, já que ele estava queimado. Enquanto ela ajudava ele, ela não se conteu e acabou abraçando o Prota, já que sentia saudades de como eles eram próximos. Sua amiga então chega em seguida e o Prota acaba pagando uma bebida para ambas, mas ao se referir a Akari pelo seu segundo nome, ela o obriga a ir a um local específico com um olhar arrasador. Depois vemos que Akari tinha saído, e Shiori percebe que Jiro também não estava no dormitório masculino. Enquanto isso, vemos o casal reunidos novamente, e ela mostra a ele o biquíni que tinha usado anteriormente em seu apartamento. Após isso, eles acabam tendo uma discussão saudável, e ela logo puxa para perto de si. E mais uma vez, tive que cortar algumas partes importantes aqui, mas recomendo que tu veja o anime caso queira ver mais detalhadamente. Após isso, ela reclama em como ele a tratava friamente ali, se comparada a como ele tratava ela em casa. E ele diz que as atitudes dela recentemente têm parecido bastante com a de uma namorada ciumenta, e ela acaba ficando com vergonha após ouvir isso. Porém, ao perceberem que Shiori e sua amiga estavam perto dali, eles acabam se escondendo em um lugar um tanto quanto apertado. Eu não posso revelar tudo no vídeo, mas resumindo pra vocês, Akari acabou com medo de não ter o lugar no coração do Prota, mesmo estando tão confusa ainda, e fica com medo de que eles se afastassem um do outro. Porém, quando eles iam se aproximar, ele desmaiou em seguida com insolação. Em seguida, vemos que Akari tinha chamado alguém para ajudar ele, e logo ela disse que queria que ele olhasse para as outras qualidades que ela tinha, e percebemos que seus sentimentos por ele estavam cada vez maiores e fora de controle. No dia seguinte, Shiori se encontra com Jiro pela manhã, mas nada de interessante acontece naquele momento, e vemos Akari toda linda como sempre, e ela pede para que ele guardasse o segredo deles que aconteceu na noite passada na praia. Durante o trabalho, vemos que aconteceria uma atividade durante a noite, e Shiori acaba ficando com medo ao saber que era um teste de coragem, e diz que tinha ouvido algumas vozes quando estava no banco da praia, mas era Akari e Jiro que estavam por lá. Ao tentar confortá-la, ela diz que o ama muito por causa desse jeito gentil dele, e logo eles tentam disfarçar o que tinha acontecido ali. Mano, eu vou ser bem sincero com vocês, velho, eu não gosto da Shiori, e vocês vão entender em breve o porquê disso. Sadaharu acaba chegando em seguida e brigando com o Prota por causa da sorte dele, e ainda zoa ele perguntando se ele queria poder para formar um par com o Shiori na atividade que aconteceria naquela noite. Porém, nada sairia de graça. Após sortearem os pares para as garotas primeiramente, vemos a amiga de Shiori ajudar Sadaharu a fazer a junção dos pares em si, e o Prota se lembra do passado onde ele pediu para que seu amigo juntasse a Akari com o Tenjin, já que ele pensava que ela ainda queria ficar com ele. Depois dessa atitude, eu não posso chamar ele de gado, já que na verdade ele estava confuso sobre seus sentimentos pela Akari também. Durante a noite, finalmente os pares foram formados, e cada um ficaria encarregado de explorar uma trilha específica. Durante a exploração de Akari e Tenjin, ele acaba segurando em sua mão para confortar ela, já que ela estava com medo, mas ela acaba comparando a mão dele com a do Prota, e ela percebe que perdeu seu celular logo em seguida. Enquanto os outros alunos chegavam na linha de chegada, Akari não tinha chego ainda, e logo começa a chover. Tenjin então liga avisando que tinha se separado de Akari, e o Prota então acaba tomando uma atitude sigma e sai para procurar ela, mesmo que Shiori pedisse para que ele voltasse com ela. Vemos então Akari completamente perdida, enquanto Jiro a procurava, e quando alguém chega perto dela, ela pensa que era o Prota, mas infelizmente era o Tenjin, e Jiro tinha encontrado o telefone dela. Tenjin então avisa que tinha encontrado ela, e logo pede desculpas a Akari por não ser o Jiro que tinha encontrado ela em si, e ela fica completamente vermelha após isso. Shiori acaba se encontrando com o Prota e diz que encontraram a Akari. Enquanto eles conversavam, Shiori acaba o confortando, já que ele estava se sentindo para baixo, mas o problema maior veio logo em seguida, quando Shiori acabou se sentindo solitária, já que parecia que ela estava perdendo ele para a Akari, e acaba tomando uma atitude que não foi nem um pouco do meu agrado, já que eu não quero que eles fiquem juntos, e acabou beijando o Prota naquele momento, e é por isso que eu disse que eu não gostava dela, mas não se manda no coração. De volta a Akari, Tenjin explica que ele se sentia solitário, já que parecia que tinha perdido uma irmã para o namorado dela, ou seja, ele não via ela como mulher realmente, e ele revela que já tinha percebido como ela se sentia sobre ele, e explica que ele não podia aceitar esses sentimentos, já que ele tinha alguém que ele gostava, porém jamais conseguiria estar com essa pessoa. Ao perceber o que ela realmente sentia ao ser praticamente rejeitada antes de se declarar, ela finalmente decide tomar uma atitude de se aproximar de Jiro, e agradece ao Tenjin pelos conselhos, e vemos que ela estava feliz por ter se apaixonado por ele no passado, mesmo que agora seus sentimentos estivessem completamente voltados
voltados ao Prota. Um pouco mais à frente, vemos Akari fazendo uma oferenda pedindo para que desse certo entre ela e o Prota. E enquanto isso, Shiori estava perdida em seus pensamentos, se lembrando de tudo que tinha acontecido entre ela e Jiro. E também vemos o Prota pensando no que Shiori tinha feito naquele dia e fica confuso novamente sobre o que ela sentia. Eu já vi Prota lerdo, mas esse cara parece que abusa da sorte. Ele então decide sair para comprar algo e acaba encontrando com Shiori no local também, que queria o mesmo mangá, mas ele acaba sendo gentil e deixa que ela ficasse com ele. Ao saírem dali, estava chovendo, e já que nenhum dos dois tinha levado o guarda-chuva, ela pergunta se ele não queria ir até o apartamento dela do casal simulado, já que era próximo dali. E como ele não é nada bobo, aceitou, né papai? Chegando lá, ela oferece um café a ele, e fica envergonhada quando ele elogia o cheiro do café em si, pensando que ele estava falando do cheiro dela. O Prota então fingia que estava lendo, e acabou pensando várias coisas sobre ela em seguida. Até que ela pergunta se ela estava cagada, já que ele não parava de olhar para ela. Deixando as zoeiras de lado, Shiori sai dali para ver se tinha algo errado com ela, e fica pensando se Jiro odiaria ela. E logo ela o chama para ver um arco-íris duplo que tinha aparecido no céu, e acaba aproveitando para tirar uma foto também. Quando ele ia se declarar para ela mostra uma foto onde estavam todos juntos, e ele acaba hesitando, já que tinha visto a Akari que estava ao seu lado na foto. Enquanto ele estava em sua casa, acaba recebendo um convite de Akari para saírem em um encontro, e ele acaba ficando desesperado após isso. Chegando no local, Akari acabou se atrasando um pouco, mas finalmente chega ao local marcado, já que tinha se atrasado por ter esquecido o celular. Após isso, vemos que ela tinha comprado aquela roupa especificamente para aquele dia, somente para ele. Cara, depois dessa não tem como ele entender alguma coisa errada, velho. Mas sim, ele consegue ser lerdo e sem atitude ainda, e eles finalmente decidem sair para aproveitar o passeio. Eles estavam aproveitando bastante, até mesmo dividiram um shake que tinham comprado um com o outro. E em um café de gatos, ela estava completamente encantada com os gatinhos do local. E após eles aproveitarem bastante o dia, vemos que no café tinham tirado uma foto deles parecendo uma família, enquanto estavam distraídos. E ele diz a mesma coisa que eu em seguida, e tenta disfarçar após isso. Quando estavam prestes a se despedir, Akari se lembra de que tinha esquecido de comprar um talismã no santuário, e eles acabam encontrando com o Shiori no caminho. E por algum motivo desconhecido, elas decidem apostar uma corrida para ver quem ganharia. E enquanto elas corriam, vemos diversas referências a casais que foram apresentadas no decorrer de sua corrida. E digamos que eu queria que isso tudo acontecesse com a Akari e com ele. Ao chegarem no local finalmente, elas encontram com um casal de idosos que o marido tinha o mesmo nome de Jiro. E quando o Prota chega por lá, todos fazem a sua oferenda. E após uns dias, Jiro e Akari tinham voltado para sua vida de casal simulado. E nesse exato momento vemos uma possível referência a talvez uma segunda temporada, ou teremos que acompanhar pelo mangá para saber o que acontece depois. E galera, infelizmente esse foi o final da primeira temporada de Fufuijo, Koibito Miman. Minhas considerações finais, se vale ou não a pena você ver esse anime, é que sim, vale muito a pena. Apesar de algumas coisas que aconteceram entre Shiori e o Prota, você vai acabar se apaixonando e muito pela Akari, ou talvez não. E também como os sentimentos do casal principal vai se desenvolver no decorrer da história. Mas de todas essas personagens, a Akari com certeza foi a que eu achei mais fofa, sem sombra de dúvidas. E a que eu mais peguei carinho também. Se esse anime tiver uma segunda temporada, com certeza eu vou trazer o resumo dela também. Fortalece no like pra eu saber se você gostou, beleza? Foi uma honra ter você me assistindo até aqui, um forte abraço e tamo junto!